Leia toda a Bíblia em um ano. Hoje é o 23º dia da leitura da Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Mateus. Mateus, um discípulo e apóstolo de Jesus, ele registra Jesus Cristo, os acontecimentos de Jesus Cristo. Em sua divindade, ele faz 5 grandes discursos nos seus 28 capítulos. E então eu convido você a fazer essa leitura diária para que nós conseguimos ler de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, o livro todo, o livro inteiro, né? A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas de Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 15, 16 e 17 de Mateus. E eu convido então você a abrir a sua Bíblia para nos acompanhar. Nós vimos na leitura anterior Jesus ele falando, né, por parábolas. Então Jesus, um terço quase do seu discurso, ele usa muito parábolas. Então ele usa coisas que são comuns, né, a eles, a agricultura, os animais, as construções, enfim. Jesus então vai dar esse exemplo e vai falar sobre aquele que recebe a palavra de Deus, que é a grande parábola do semeador. E ali ele vai falar sobre joio e trigo, enfim. E a gente aprendeu bastante na última aula, principalmente em entender como receber a palavra e não fazer nenhum julgamento, porque quem vai fazer esse julgamento, a separação, a escatologia, né, que é o final dos tempos, é Deus, né? Ele fala sobre a importância das escrituras, daquilo que a gente está fazendo no dia de hoje e sobre quando a gente acha algo de tão precioso, que a tesouro escondido, a pérola, enfim, a gente dá o devido valor de entregar tudo para poder ter a palavra. E a gente vê o finalzinho ali do capítulo 14, né? Na verdade, a gente vê ainda no início do 14, o outro Herodes, né, matando, pedindo a morte, né, através de uma mulher que pede, então, a cabeça, né, do João Batista. E a gente vê a primeira multiplicação dos pães e também Jesus andando sobre as águas. Capítulo 15, versículo 1. E antes de iniciar, queria fazer o convite, caso você perdeu algum dia de leitura, não temos problema nenhum, você pode fazer a leitura do dia anterior no final desse vídeo, que vai aparecer um card, ou você pode ler, ver toda a playlist aqui na descrição desse vídeo. Algumas pessoas têm nos acompanhado, como por exemplo Abel, tem se manifestado, tem lido, acompanhado com a gente. Espero que tanto ela quanto aqueles que estão assistindo essa leitura, acompanhando, tenha te abençoado. Tá bom? Vamos então a Mateus capítulo 15, versículo 1. Alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhes perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos e de comer. Então, só para lembrar, né, Jesus ele estava mais ao norte, né? Todo o seu ministério foi ali no Cafarnaum. Ele nasce, né, em Belém, vai para o Egito, depois volta e fica em Nazaré. Ele cresce em Nazaré, que é um vilarejo, e ele vai então ficar ali em Cafarnaum, perto da região do Mar da Galileia, junto com os seus discípulos. Então, ele descendo, né, indo para o sul, você tem Jerusalém a 100 e poucos quilômetros, tá? E Jerusalém é até um... Quando eles falam subir em Jerusalém é porque a Jerusalém está no alto, né? Então, agora Jesus, ele está em Jerusalém. Então, Jesus, ele faz as suas jornadas, né? Mas ele fica muito mais na região de Cafarnaum. Mas
de tempos em tempos a gente vai ver Jesus em Jerusalém, principalmente quando ele vai comemorar a Páscoa, tá? Aqui então ele está em Jerusalém e os líderes religiosos questionam os discípulos que andam com ele e falam: por que eles não lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e por que vocês, com as suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre a seu pai e sua mãe. E a quem insultar o seu pai ou a sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais? Como isso vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição? Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não faça caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. Se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras que vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois o coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnias. São essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contamina. Que grande lição! O cuidado sobre o que a gente alimenta a nossa mente, né? A nossa alma, nosso coração. Esse sim que vai nos contaminar. E não o alimento, como ele diz. Versículo 21, então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: se o Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem migalhas que caem da mesa de seus donos. A mulher, a sua fé é grande. Jesus lhe disse: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha foi curada. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte aonde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficaram admiradas e louvavam a Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Então Jesus chamou seus discípulos e disse:
tenham compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: Aonde conseguimos comida suficiente para tamanha multidão nesse deserto? Jesus perguntou: Quantos pães você tem? 7 e alguns peixinhos. Responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e o partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos que distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Segundo milagre das multiplicações dos pães. Aqui agora já tem quase 4.000 pessoas, no outro tinha 5. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio, logo cedo, mau tempo todo dia. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinha trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé? Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e dos cestos que sobraram que recolheram? Nem os 7 pães para os 4.000 dos cestos grandes que sobraram que recolheram? Como não consegue entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas o ensino dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem, Senhor, que o Senhor é o João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. O ungido, o escolhido. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo,
dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer essas coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Interessante, né? A declaração de Pedro, um pouco antes da sua fé de quem era Jesus, agora querendo proteger Jesus do propósito pela morte da qual ele deveria fazer, né? Então, a manifestação, né, do inimigo na boca, no sentimento, no coração do Pedro, né, discípulo. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e mais perder a sua vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e a julgará julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. E eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Ouça-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terras. Então Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse ele. Não tenha medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem restaurar tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Disse Jesus: geração incrédula e corrupta. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivesse fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas
essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus disse: O Filho do Homem será traído, entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga o imposto no templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo e dos povos conquistados? Cobram os povos conquistados? Respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar, jogue o anzol, abre a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar os impostos por nós dois. Grandes lições de Jesus, mais uma vez, né? Muito duro e muito verdadeiro a sua mensagem. Aqueles que estão preocupados muito mais com tradições, sendo hipócritas, né? Muitas vezes nós falamos algo da boca para fora, mas não agimos como deveríamos fazer, né? Então a gente vê aqui grandes ensinamentos de Jesus, né? Você vê que muitas pessoas buscam Jesus para se curar. E no dia de hoje também não é diferente. Talvez muitos de nós buscamos a Jesus para suprir uma necessidade ou física, material, até mesmo emocional ou espiritual. E a gente sabe que todos esses milagres são temporários, porque todos um dia morreram. Mas o fato é que a gente está tanto angustiado que a gente quer Jesus, talvez só para esse mundo. E mais tarde Jesus vai nos advertir a respeito disso, né? Se queremos Jesus só para esse mundo, a gente é o homem mais infeliz, né? Porque a grande lição de Jesus era o reino dos céus, a eternidade. Então a gente vê aqui uma série de ensinamentos para as pessoas, para os discípulos, e Jesus continua fazendo inúmeros milagres, sinais diante do povo. Bom, espero que essas leituras, né, diárias estejam te abençoando, como a mim. E o interessante é que a gente consegue entender, né, todo o contexto da Bíblia, porque a grande revelação de Deus nas Escrituras é o seu Filho, Jesus. É Deus se manifestando através da sua divindade em Cristo. E Mateus registra esse grande rei que veio instaurar um novo reino. Bom, se você perdeu a leitura anterior, agora que ao final vai aparecer um card para você clicar e ir até a leitura do dia anterior. Marcos, perdi alguns dias, não tem problema. A gente está deixando gravado. Na descrição do vídeo tá aqui a playlist. E mais uma vez, né, compartilha se você ama alguém, para que eles possam estar aqui também fazendo essa leitura diária, uma prática da leitura diária, né, das Escrituras Sagradas, de um livro que a sua literatura nos traz grandes ensinamentos para vivermos de acordo com a vontade de Deus no nosso dia. Convide, compartilhe. E se você quer ser notificado toda vez que esse vídeo aparecer para você, você precisa seguir, né, o nosso canal e ativar o sininho.
vamos fazer uma breve oração e encerramos a leitura do dia de hoje, do 23º dia. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade do 23º dia que o Senhor tem nos sustentado para abrirmos as Escrituras, lermos. Ajude que o Espírito do Senhor nos faça compreender e, mais do que isso, seja gravado em nossos corações e em nossas mentes, para que nós possamos reconhecer a nossa dependência no Senhor, a nossa fraqueza e nos fortalecermos através do Teu Espírito, através da leitura, das orações, do jejum, da nossa proximidade em querer buscá-lo, Senhor, em primeiro lugar. Te agradecemos por termos a oportunidade de termos a palavra sagrada em nossa língua e ter conservado por todos esses anos e essa revelação do Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado por tanto ensinamento que o Senhor nos dá. E nos ajude, Senhor, nessa jornada. Que hoje, nesse dia, o Senhor possa nos proteger, nos livrar do mal e estar junto conosco, Pai. Abençoe todas as pessoas que aqui vão estar passando para acompanhar essa leitura e que o Senhor nos sustente, Pai, para que nós possamos continuar nessa jornada. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Se Deus assim permitir, estaremos no 24º dia da leitura toda da Bíblia em um ano.